Olá, tudo bem? Você quer fortalecer sua fé, fortalecer seu sistema emocional? É isso que você quer? Meu nome é Pedro Paulo Eloy, sou psicoterapeuta. E eu sou Juliana Eloy, psicoterapeuta, e hoje nós traremos para vocês 3 formas de pensamentos que normalmente as pessoas têm receio de abordar por medo de gerar polêmica. Falaremos sobre Jesus Cristo, sobre esses 3 tipos de pensamento sobre Jesus Cristo que as pessoas geralmente não gostam de falar mesmo, não gostam de gerar polêmica. Então fica aí e vamos discutir juntos, vamos conversar juntos sobre isso. Então, Júlia, Jesus Cristo, um homem fantástico que veio à Terra para transformar tudo. Tanto é que até o calendário é antes e depois de Cristo, né? Então, ele veio e mudou toda a história. Então, a gente já discutiu, né, sobre esses 3 tipos de pensamento que as pessoas não gostam de falar, e a gente vai logo te dizer quais são eles aqui agora, nesse momento no vídeo. O que é que a gente vai abordar, o que é que a gente vai te ensinar hoje. A gente vai falar também sobre, vai deixar aqui a pergunta, né, e você vai confiar aí nessa relação sua com Deus, e vai deixar que a resposta apareça aí dentro de você. Não é nossa missão aqui responder nada, é mais perguntar, tá bom? Então as 3 perguntas são: Jesus Cristo era homem ou Deus na Terra? Primeira pergunta que a gente vai fazer para você, né? O que é que você acha? Já vai pensando aí, a gente vai responder, a gente vai entrar no tema agora. A segunda pergunta: ele veio para viver ou veio para morrer? Né? Jesus Cristo veio para viver ou para morrer? Qual é a resposta? O que é que você acha? E a terceira pergunta, qual é, Júlia? A terceira pergunta, ela gira em torno do fazer ou ensinar. Então, Jesus Cristo faz hoje, né? Hoje ele faz por você ou ele te ensina? Naquela época, ele fazia ou ensinava? Então a gente vai discutir também sobre esses 3 aspectos. Mas vamos lá, mão na massa, né? Então a gente já começa aqui quebrando essas polêmicas aí, as pessoas não gostam de falar muito sobre isso. Mas Jesus era Deus ou homem na Terra? O que você acha? O que é que eu acho? Ela devolve a pergunta para mim, não é? Ele fez, ele responde. Então, eu acho não, eu sinto, eu entendo, eu intuo, eu experiencio que Jesus Cristo era homem e Deus na Terra. E é bacana falar sobre isso, porque enquanto homem, você vê que ele tinha ações de homem e tinha ações de Deus. Perfeito. Não é? Então, uma parte, ele se comportava como homem, e é muito importante você saber isso, porque nós temos a mesma estrutura que Jesus Cristo tinha, você sabia? A mesma estrutura física, mental. Então, Cristo tinha ego, Cristo tinha mente, Cristo tinha subconsciente, Cristo tinha as mesmas sensações, né? Ansiedade, sabia? Sabia? Sério, ele tinha ansiedade, sim, ele passava por ansiedade, ele passava por estresse, medo, né? Passava por estresse. Né? As tentações levavam ao estresse, com certeza. Ele foi tentado, ele teve medo, né? Ele teve medo de morrer. Então, assim, ele era um homem absolutamente igual a todos nós. Então, por isso que ele veio à Terra. Nasceu e era um homem exatamente com um cérebro, sistema emocional, sistema orgânico, igualzinho. Mas ele também transformou água em vinho, e naquele momento ele estava sendo um homem comum? Não. Como é que transforma água em vinho? Uau! Será que hoje a gente consegue transformar água em vinho? Será que hoje a gente consegue? Sim, é possível transformar pelo menos água em água pura, não é? Com certeza. Que é essa água dentro de nós, essa mente cheia de pensamentos que a gente consegue transformar em uma mente limpa, em uma mente sã. Então, Cristo, ele operava milagres, então ele era Deus. E como acessar Deus em Cristo? Ou seja, como Cristo acessava Deus nele mesmo, né? Você sabe essa pergunta? Então, isso é verdade. Ele acessava Deus nele, ele trazia Deus do reino de Deus, ou seja, o reino de Deus na verdade está em tudo, está em todos os lugares. Mas a gente traz ele para a terra através de nós, através da nossa consciência. Então Cristo trazia Deus para a consciência dele, e ele fazia com que esse Deus extrapolasse da consciência dele e acessasse o mundo material. Então, realmente, isso era algo que Cristo fazia de forma
milagrosa. E assim, ele operou milagres, sim, ele fez curas, ele fez transformações na vida das pessoas. Mas sempre eu faço essa pergunta: qual foi a maior transformação que Cristo fez na vida das pessoas e na humanidade até hoje? Né? Então, na sequência, a gente vai responder essa pergunta aqui. Qual foi a maior mudança, a maior transformação, o maior milagre que Cristo fez na humanidade? Você sabe qual foi o maior milagre de Cristo? De repente a gente tem perspectivas diferentes. Vamos discutir sobre isso, vamos conversar sobre isso, né? Vamos conversar sobre isso. Talvez agora... Mas foram muitas. Talvez agora, esse item 2, né, essa segunda pergunta. Então, a primeira pergunta ficou respondida para você. Cristo veio à Terra, ele era homem ou era Deus? Então, percebe isso e se equaliza. Eu quero que você se equalize com essa ideia de que se Cristo foi homem, se Cristo foi um ser humano na Terra com todas essas dificuldades emocionais e ele superou tudo isso, qual era a receita de Cristo para fazer ele superar esse medo dentro dele, superar a ansiedade, superar esse estresse? Qual era a receita de Cristo? Era acessar Deus dentro dele. Primeira coisa que ele fazia era acessar Deus dentro dele. E como é que ele acessava Deus dentro dele? Então, ele precisava sair dessa parte humana, essa parte mental, essa parte ego. Ele precisava sair dessa parte mais superficial e aprofundar dentro dele. E acessar uma fonte especial dentro dele, onde Deus existia e fazia conexão com Cristo. Então, Cristo, um ser iluminado, claro, ele fazia esse acesso muito simplesmente, ele fazia muito rapidamente, ele fazia de uma forma muito tranquila. Silenciava, né? Ia aos montes, em qualquer lugar tranquilo, em que ele acessasse, tivesse esse contato com Deus, que ele pudesse fazer essa conexão, e ele orava, né? E digo a vocês também, ele meditava. Meditava e orava. É uma conexão, ele conseguia essa conexão, e esse é o grande ensinamento disso que Pedro acabou de falar aqui, de que forma Cristo acessou Deus, e que Deus fortaleceu a caminhada dele naquele período, né? Então foram muitos os entraves, foram muitos os desafios, mas sempre que ele se sentia mais fraco, que ele precisava ser fortalecido, o que ele fazia? Ele buscava um momento, né, onde só fosse ele e a energia maior, e ele fazia essa conexão, ele conseguia reequilibrar as energias e fortalecer a fé e a parte emocional dele, com certeza. Isso, maravilha, maravilha. Então Cristo, ele tinha, claro, como ser iluminado, ele tinha esse acesso a Deus de uma forma mais rápida, mas nós também temos esse acesso a Deus, né? Tem uma palavra na Bíblia muito bonita que diz assim: eis que estou à porta e bato, né? Então, Deus dentro de você, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, ou seja, a porta a separação, né, entre mente e vamos chamar aí então de inconsciente, tá? Então essa separação entre a mente consciente e a mente inconsciente é que é essa porta. Então você acessa o mais profundo em você, tá? Então a fé hoje ela é utilizada na medicina para recuperação de pacientes, recuperação pós-cirúrgico. A fé ela tem sido utilizada por mim, por Juliana, eu vou falar por você também, né? Sim, com certeza. Na nossa psicoterapia, então a gente tem utilizado a fé, ou seja, ensinar as pessoas o caminho, o acesso dentro de si a essa fé em algo maior, como espiritualidade, a gente tem levado para a psicoterapia. Isso tem funcionado de forma maravilhosa, né? Eu tenho assim histórias lindas, histórias de recuperação, histórias de busca muito rápida dentro de si mesmo, né? de respostas e de iluminação de pessoas mesmo, assim, de uma forma muito rápida. Nós temos tido várias experiências na clínica, né, nesse sentido, e eu vou lhe dizer, não só na clínica, mas começando por nós mesmos, né? A experiência envolvendo o fortalecimento da fé na vida da gente, né? Essa experienciação com Deus sendo desenvolvida a cada dia, a gente mergulhando na meditação, a gente melhorando a forma de a gente orar, porque quando a gente aprende a oração, é uma oração
onde existe, na verdade, eu descobri que eu fazia um monólogo, né? Eu não conversava com Deus, eu não me conectava com Ele. Eu aprendi a fazer um monólogo. Então, esse monólogo, através de uma oração, através de falas gravadas mesmo, né? De que eu ouvia e eu aprendia e replicava aquilo. Então, a partir do momento em que eu vi que eu fazia monólogo na minha oração e que eu percebi a mudança e a necessidade disso, fui sentindo esse chamado e fui aprendi com o Pedro, a gente aprendeu pesquisando, enfim, e a gente começou, né, naturalmente a mudar isso cada dia. Quando eu passei a me conectar com Deus verdadeiramente, né, eu sentia isso, intuitivamente, é de sentir na pele, é muito sensorial. É muito sensorial. E a gente passa a ver ao longo da vida, do dia a dia, situações em que você para e pensa: será que Deus fez milagres naquele tempo? E muita gente hoje diz assim: Deus fez milagre naquele tempo, mas hoje não é tempo de milagre. E a gente vê tanto milagre no dia a dia, né? Mas as pessoas acham que Deus fazia milagre naquele tempo porque Jesus estava na Terra. Então, a gente se pergunta por que Deus então mandaria Jesus para a Terra para passar um pequeno período, então ele não mandaria novamente. Se Deus quer operar milagre todo o tempo. Então, essa é a próxima pergunta, a gente vai falar sobre Jesus veio para a Terra para viver ou para morrer. E qual foi o maior milagre, né? Não esquece de a gente falar sobre isso, né? É muito bacana, o maior milagre, pelo menos na minha percepção, na percepção de Juliana é outro, na sua é outro, mas eu vou te contar qual o maior milagre de Cristo na Terra, sob a minha perspectiva, pelo menos, né? Eu acho isso importante. Então, Cristo veio, e hoje é tempo de milagre, sim, Júlia. Sim, totalmente. Hoje é tempo de milagre. E o milagre acontece através de nós. Perfeito. A fala veio justamente por conta de algumas colocações fortes que a gente acaba presenciando, né, na vida, e que a gente vê pessoas desesperadas, pessoas amedrontadas, principalmente nesse período, que acaba a percepção ela sendo enfraquecida com relação à fé. Você está falando do período do Covid. Exato, perfeito. Esse período da reclusão, principalmente, né? Certo, é nesse aspecto. Legal. Então, é necessário que as pessoas fortaleçam essa fé, até para que acreditem, continuem a acreditar no milagre, que nesse período, eu acredito muito. Já o milagre vai ser operado. Ele está se operando, eu tenho certeza. Sim, com certeza. E olha só, então tem uma coisa importante para te falar, muito importante, né? Até, sei lá, pausa o vídeo para você pegar uma caneta, um papel para você anotar o que eu vou te falar agora, que é extremamente importante. Nós estamos utilizando, né, um método, e a gente tem desenhado esse método ao longo de nossa carreira na psicoterapia. A gente tem testado esse método em nós e através de pesquisas, de estudo, através assim, de estatísticas, né, de dezenas e dezenas de pacientes que a gente tem cuidado e aplicado esse método, né? E assim, tem sido de uma maneira muito mais prática, muito mais fácil o método para o acesso a Deus dentro de si. Mais ou menos um método. Sabe por que método? Sabe por que eu te falo método? Às vezes você vai dizer, não tem método para acessar Deus em si. Sim, tem, cada um tem um. E a gente criou uma sequência psicológica, vamos dizer assim, para você acessar Deus dentro de você. Aí você vai me dizer, mas como assim? É psicológico, está no livro, tem uma receita? De certa forma, tem uma receita para você acessar Deus dentro de você. Isso de acordo com tudo que a gente tem lido, com tudo que a gente tem acompanhado de material humano, com tudo que a gente tem intuído e também falado com Deus, né? São formas que a gente cria caminhos, né? A gente prepara, é como se você estivesse preparando alguém para começar a ter aquela experiência com Deus, né? Então é isso que a gente trabalha em cada um. Exatamente. Não é uma receita, porque cada uma é uma forma de acessar diferente. Certo. Então, através da leitura daquela pessoa que a gente quer trabalhar, né, que vem pedir ajuda, dentro daquela demanda, de que forma a gente vai preparar um caminho para que ele se conecte de uma forma fácil, de uma forma tranquila, né, de uma forma segura e eficaz, para ele passar a sentir o que é essa conexão com Deus. E a partir disso, ele construir
né? Fortalecer a fé e construir um caminho onde Deus não é o que dizem para ele que Deus é, mas aquilo que ele sente, que ele conseguiu perceber de Deus. Muito bom, excelente. E sabe uma coisa que muito atrapalha nisso? Aliás, esse é o primeiro passo do método, né? O primeiro passo do método é você tirar crenças negativas sobre Deus. Você acredita nisso? Sim, é preciso às vezes a gente desconstruir, né? Desconstruir algumas coisas ou várias coisas, né? Às vezes é preciso se perder para se achar, tá bom? Com certeza. Mas... Então, o primeiro passo é você não ter vergonha de Deus, porque assim, é sério. Porque eu fico te falando, olha, acessa Deus dentro de você. Aí Juliana vem, acessa Deus dentro de você. Aí a gente fala, olha, a gente acessa Deus dentro da gente. E a gente tem escutado coisas do tipo assim, às vezes eu escuto no consultório, né? Ah, doutor Pedro, mas o senhor é um ser iluminado, o senhor é um ser evoluído, né? Aí eu, eu tenho até... que parar e explicar para aquela pessoa que ela é evoluída, que ela é iluminada, que todos nós somos evoluídos e iluminados. Só que existe uma percepção, a vergonha que, de certa forma, a gente tem de Deus, ou o receio que a gente tem de Deus, porque uma parte da religião, sobre milênios e milênios e milênios, construiu um pensamento sobre Deus em que ele é punitivo, que ele é vingativo, que ele é castigador. Aí você vai me dizer, mas está escrito em tal e tal livro religioso, que é assim, eu não vou citar o nome dos livros agora aqui, são vários livros, de cada religião tem um livro. Mas eu vou te dizer assim, o que mais vale, né? O livro ou você como um livro vivo, em que tenha o Espírito Santo dentro de você, e que esse Espírito Santo fale para você? O que é que mais vale realmente? São letras, que aliás eu não estou desconstruindo nenhum dos livros aqui, eu estou dizendo que eles nos direcionam sim, mas eu te digo que o que mais vale, letras ou Espírito Santo dentro de você, tá? Ou essa consciência sua, se você não chama Espírito Santo, mas se você chama consciência, se você chama espaço quântico, se você chama reino de Deus, não me importa, mas o que mais vale, Deus falando contigo ou um livro? Então que hierarquia você está dando para isso? Então Deus é punitivo, Deus é vingativo, Deus enfim, intimidador, você está me entendendo, Júlio? Então você vê Deus assim ou como um amigo, um professor? Mas aquele professor não aquele que dava palmada com a régua, né? Não, aquele não. Traumatizado. Um professor gente boa, né? Um professor que está ali para te aceitar, para te abraçar, que está ali para te ensinar o tempo todo. Quem é Deus realmente, né? Então a primeira coisa é você desconstruir ou reconstruir, ou de repente, como Cristo mesmo dizia na Bíblia, né? Nascer de novo. A gente está numa época de Páscoa agora, a gente está falando de ressuscitar, de nascer de novo. Então, como que você nasce de novo? Como é aí, eu não lembro o nome, mas ele estava com Cristo quando ele disse isso, e aí o cara disse assim, mas eu tenho que entrar na barriga da minha mãe de novo para nascer, Senhor? Aí Nossa, ele disse, não é assim não, né, criatura, né? Você tem que abrir sua consciência e transformar sua consciência novamente, ou seja, fazer ela nova. Então o primeiro ponto é você não ter vergonha de Deus, não se sentir um lixo, não se sentir assim, pecador, errante, não se sentir que você não tem nenhum tipo de qualidade, que você não merece nada, porque eu vejo tantas coisas escritas no Instagram, essas coisas todas, sabe? Eu não mereço nada, mas Deus me deu tudo. Como assim? Mas eu... Tipo, você é o lixo, né? Que não merece nada, que não tem nada. Enfim, Deus acha que você é um tesouro. Deus acha que você é um ser humano fantástico. Deus sabe o que Ele te fez. Ele sente você luz, absolutamente luz. Tá tudo de maravilha aí dentro de você. Só falta você mudar a tua consciência para se sentir assim. E você regressar e entrar dentro desse espaço dentro de você, onde está Deus, você encontrar Ele como um pai amoroso, como uma mãe amorosa, da forma que você enxergar, e abraçar e sentir as palavras dele, é mais ou menos por aí, não é, Júlia? Então o primeiro passo é esse. Com certeza. Legal. Eu não vou falar dos outros passos aqui, mas esse primeiro passo é fundamental. A gente já vai entrar no segundo tema aqui, que Cristo veio para viver ou para morrer. Então, Cristo falou de vida e de morte, né? É interessante que quando a gente vê a realidade com relação à perspectiva... Eu vou deixar para você falar a questão da vida, porque me chama muita atenção a questão de como o ser humano encara a morte, né? E Cristo veio de uma forma sofrida, em que o sacrifício a gente aprende que é para remir nossos pecados,
né? Mas ali Deus ensina pra gente como um homem passa e como um homem encara a morte em si, entende? Então, será que nós estamos focando como seres humanos, nós estamos focando esse aprendizado? Será que a gente está buscando, porque muita gente tem medo da morte, né? Não sabe o que vai encontrar pela frente, mas eu digo sem medo de errar que quando você começa a ter essa experiência com Deus, você começa a entender e compreender e aceitar a questão da morte e encarar não como morte em si, né? Eu passei a ter uma outra visão a partir dessa experiência que eu venho aprendendo a ter, venho construindo a cada dia melhorando mais. E a morte, hoje eu não tenho medo de morrer, né? E eu nem acredito que eu vou morrer. Você vai subir num carro de fogo igual a Elias, né? Que Elias também tinha medo de morrer. Só que Elias tinha medo de morrer, né? O profeta Elias lá do Velho Testamento. Se eu não me engano era Elias, né? Que eu sempre comento essas falhazinhas, mas se eu não me engano era Elias. E ele tinha medo de morrer, queria subir num carro de fogo. Então, e né? assim não acharam o corpo dele não, até hoje. Bom, se for dessa forma é melhor ainda, né? Tá bom, vem você com suas polêmicas, né? Venha pra cá. Tá, mas olha só, falando do maior milagre, né, de Cristo na Terra, então eu vou falar agora sobre a vida e a morte dele. Você pode não concordar comigo, tá? Você tem todo o direito de concordar. Essa é uma visão nossa. Essa é a nossa visão e é uma visão que eu entendo pela lógica, porque a gente constrói as coisas pela nossa lógica também. Só que nossa lógica, assim, uma lógica muito mais arquetípica, muito mais profunda, muito mais intuitiva e criativa do que a lógica da mente, a lógica matemática da mente. Mas tá? muita gente se identifica, né? E quem se identificar, seja bem-vindo. Então, e quem não, aprende a refletir. Vamos refletir, né? Então, qual é o papel de Cristo na Terra? Né? Qual é o maior milagre de Cristo na Terra? O que ele veio fazer realmente aqui? Ele veio viver ou veio morrer? Tá? Então, não quero entrar nas polêmicas aqui agora, mas vamos deixar o nosso ponto de vista. Nós entendemos que Cristo veio para viver. E a vida dele foi espetacular. A vida dele, a vida de Cristo, a vida, o viver de Cristo na Terra ensinou. Foi lindo. Foi lindo. E sabe, ensinar, no meu ponto de vista, foi o maior milagre de Cristo. Perfeito. Ensinar. Porque quando a gente fala em ensinar e inspirar, porque ensinar e inspirar é muito próximo, assim, sabe? Você inspira, aí o outro faz. Você ensina, às vezes o outro não faz, mas você inspira e ensina, aí o outro sabe fazer. Então ele veio e fez as duas coisas. Inspirou e ele ensinou como é que fazia, tá? Então ele ensinou a fazer milagre. Tanto é que os apóstolos aprenderam e começaram a fazer milagre também. Olha que bacana. Tá? Ele ensinou a gente perdoar. Então as pessoas passaram a perdoar também. Ele ensinou a gente a amar. E ele explicou o que era o amor. Então as pessoas começaram a amar e a seguir o exemplo dele. Então seguir o exemplo de Cristo. Esse exemplo de amor, esse exemplo de engrandecimento, esse exemplo de transformação, esse exemplo de salvação, mas uma salvação interna, do tipo assim, agora eu sei o que é o reino, eu sei o que é Deus, eu experienciei Deus, eu experimentei Deus. Então Cristo veio e ensinou tudo isso. No meu entender, esse foi o maior milagre dele, inspirar, ensinar. Isso transformou a cabeça das pessoas. As pessoas passaram a pensar diferente, a sentir diferente, a ver diferente a vida. Depois de Cristo, as pessoas passaram a perceber a vida de uma forma diferente. Então isso foi uma verdadeira bomba atômica, né, de positividade dentro da nossa alma, né? Foi uma verdadeira salvação. Então, você vai me perguntar, mas a morte dele não serviu para nada? Sim, a morte dele foi assim, um fechamento de um ciclo em que ele demonstrou assim, ele disse, olha, eu estava pronto para tudo. Eu vim para ensinar e inspirar, e eu estava pronto para pagar o preço, eu estava pronto para qualquer coisa por essa missão. Então eu morri por isso também, para ensinar e inspirar. Portanto, se eu ensinei, se eu inspirei, se eu te disse como é que faz, se eu te disse que você pode fazer, se eu te deleguei poder, se eu disse que você pode acessar Deus dentro de você e fazer um milagre na terra, e eu me sacrifiquei por isso, então eu quero que você continue fazendo isso. Eu quero que você continue fazendo esse milagre na terra que eu te ensinei. Então,
Cristo veio para fazer esse grande milagre de mudar a nossa consciência. Mudar a nossa consciência para uma consciência crística. Uma consciência de que nós sabemos como acessar Deus dentro de nós. E essa ponte entre eu e Deus, que Cristo veio ensinar, foi isso que ele veio ensinar? A gente fazer a ponte, a conexão entre eu e Deus. Isso aí. Foi isso que ele veio ensinar. Esse é o grande milagre. Esse é o maior milagre. Exato. E é um livro aberto, conhecer a vida de Cristo, né? Com relação ao ensinamento. Tem tudo que a gente precisa ali. Mas é preciso a gente ver, tudo que a gente vai ler, ele tem duas perspectivas, né? Ele tem uma perspectiva positiva, que me ensina um Deus do bem, um Deus bondoso, um Deus de compaixão, né? Um Deus que está contigo em todo momento, em que você não precisa estar pronto para Ele lhe abraçar. Você vem do jeito que você estiver e Ele está ali pronto para te ensinar, pronto para lhe acolher, né? Pronto para lhe socorrer em qualquer situação que seja. E a partir daí você vai aprendendo a evoluir, né? E você tem uma visão de um Deus castigador, de um Deus punitivo, né? De um Deus que ele veio para livrar a gente do pecado. Então a gente já nasce com um pensamento de pecador. Então já nasce com culpa, né? Porque quem é culpado por alguma coisa, imagina, né? E quem é punido já tem culpa. Então a gente cresce dessa maneira. Então eu trazer uma experiência com Deus, né? Então quando Cristo foi enviado para a cruz para me remir dos meus pecados, inconscientemente eu já tenho registrado de que eu tenho culpa, né? De que eu preciso ser punida. E mais ainda, né, Júlio? Desculpa até te interromper, porque eu fiquei aqui agoniado agora que você falou isso, né? Até quebrei você aí, né? Desculpa aí. Mas até que a gente entra na outra pergunta ali, porque assim, tá, mais uma vez, né? Eu vou acabar sendo como polêmico nesse vídeo. Sem querer, eu não quero criar polêmica. Eu não quero criar polêmica. Mas assim, Jesus Cristo remiu o pecado da humanidade. Né, que é uma coisa que você está falando aí agora, né? Sim. Então, é a pergunta 3, a gente já entra na pergunta 3, ou seja, Deus veio para ensinar ou para fazer para você. Uhum. Então, às vezes, as pessoas que conversam comigo, elas ficam... gente, deixa o comentário aqui embaixo no vídeo. Você vai concordar, vai discordar, deixa o comentário aí no vídeo aí embaixo, que nós vamos responder para vocês, tá bom? Isso. É um pensamento Isso. que tem melhorado, a gente tem utilizado esses pensamentos, com os nossos clientes, com nós mesmos. Então isso tem ajudado bastante. A gente não quer discordar de religião absolutamente nenhuma aqui, tá? Então deixa bem, esse é um posicionamento psicoterapêutico nosso e também de pessoas, de Pedro, de Juliana, tá bom? Então a gente associa essas duas coisas. Mas Júlio falando aí de Deus, de Cristo na cruz para poder remir os pecados da humanidade, né? Então a gente diz assim, então uma pessoa pagou pelo preço de todo mundo e agora a gente não precisa fazer mais nada? Tá? Então, eu acho que o grande sacrifício foi ensinar você a andar seu caminho. Entendeu? Então, por isso que a terceira pergunta, ele fez ou ensinou a fazer? Enquanto que ele estava aqui, ele fazia os milagres como forma prática, dizer, olha, é assim que faz, você também pode fazer, olha, é assim que faz, você também pode fazer. Mas, enquanto que caminhada interna, ele não fez por ninguém. Ele não caminhou o caminho de ninguém, ele não andou o caminho de ninguém. A jornada de cada ser humano é a jornada de cada ser humano. Tá? A jornada interna é a jornada interna. A minha, Júlia, eu não posso andar a jornada interna de Juliana. Eu só posso andar a minha jornada interna. E ele auxilia o tempo inteiro nessa jornada interna. Então, que pecado que é? Do que a gente está falando? A palavra pecado significa equívoco. Significa, eu me equivoquei. Ou seja, todo mundo se equivoca. Todo mundo comete erros, comete falhas, comete equívocos, enganos. Tá? Assim é um estudante, né? Uhum. E o professor diz o quê? Tudo bem, vamos aqui, a gente corrige, vamos aqui, a gente corrige. E é isso que Cristo faz com a gente. Então ele foi para a cruz e ele disse assim, olha, eu estou aqui, eu estou... uma morte absolutamente simbólica que virou símbolo de uma religião, que é a religião cristã. E que essa morte disse para as pessoas assim, olha o quanto, até onde eu fui. Olha o sacrifício que eu fiz, a minha própria vida, para poder te ensinar, para poder te mostrar o caminho. Eu vim para a terra me sacrificar para que eu te ensinasse a você encontrar Deus. Então, é um sacrifício
tremendo de amor, amor puro. E ele mostra isso no amor puro dele. Tá? Mas dependendo da vertente que a gente veja isso, essa sua fala agora, essa fala que você trouxe sua, né? Essa fala que você trouxe aí, que é comum de acontecer, né? Ela é colocada pra gente também de uma outra forma. Isso, podendo trazer um sentimento de ingratidão. Foi o que eu estava falando com relação à leitura que se faz de uma forma positiva e do negativo, né? Então, se você faz uma leitura negativa disso, diante do que você ouve, dessa relação que o outro traz para você, e não a partir da experiência que você vive com Cristo, você passa a não ter intimidade a ponto, né, de essa conexão poder acontecer de uma forma mais tranquila, de uma forma natural. E aí você perde esse contato, porque você não consegue ter intimidade. E você não tem intimidade porque você tem um sentimento de ingratidão, um sentimento de dívida, né? Então, isso pode atrapalhar. Então, a gente precisa reaprender a forma de fazer essa leitura. Exatamente. Então, Cristo ensinou isso muito bem. Olha, você pode se conectar com Deus, você pode ter o contato direto com Deus, você pode ser um milagre na Terra, você pode realizar e fazer milagres na Terra, você pode inspirar outras pessoas, você pode e é luz para outras pessoas. Foi tudo isso que Cristo veio nos ensinar, na verdade. E ele morreu por isso, ou seja, ele disse: eu pago o preço que for necessário para ensinar para as pessoas. Eu pago o preço que for necessário por amor. Eu pago o preço que for necessário para transformar a consciência das pessoas. Então, ele estava disposto, ele pagou o preço que foi necessário. E agora a gente pega esse ensinamento e anda a nossa jornada. A gente pega o ensinamento de Cristo, que foi nos conectar com Deus, e vamos nos conectar com Deus. Vamos entrar dentro desse mundo lindo e santo e puro e de tanta energia de amor dentro de nós. Vamos experimentar isso. Eu não posso te explicar quem é Deus. Só você pode experienciar Deus. Não tem conceito de Deus. Você é que tem que conhecer Ele. Conhece Ele e você vai... A minha experiência de amor puro, do bem puro, de alguém que, enfim, que vai te encher de transformação a cada dia, tá? Essa é a minha experiência com Deus. Então você também tem essa experiência com Deus. Não importa quem você é, como você está, não importa nada, só importa você entender que você tem Deus dentro de você, que Ele está de braços abertos para você agora e que Cristo, esse ser maravilhoso, deu a vida dele para vir te ensinar isso. Só isso, que você pode acessar Deus a qualquer momento, porque Ele já está aí dentro de você agora. Juro. Exato. Então, o que a gente pode fazer a partir daí? Né? A partir dessas reflexões? Aprender. Se ele veio para ensinar, ele ensinou amor, ele ensinou vida, ele ensinou a gente tudo sobre morte, né? Sobre essa perspectiva. A gente tem que aprender agora a ver essa conexão maior de uma forma mais positiva, de uma forma onde você se fortalece, né? Onde você se livra de medos e não aprende a ter mais medo. Sim, né? Perfeito. Então, Deus você fortalece seu emocional e não enfraquece. Exatamente. Né? Se você aprende a partir de uma história que te contaram, onde o medo é o centro de tudo, isso se torna uma prisão. E outra coisa, a cada vez que você mergulha em si, em busca de Deus, você volta diferente. Perfeito. Você volta para o teu ego, onde estão os medos, onde estão as dúvidas, onde está a fraqueza e tudo isso, porque lá dentro não tem nada, lá dentro é só luz, poder e força. Você mergulha lá dentro, quando você volta diferente. Você ainda vai ter medo? Ainda vai ser um ser humano? Sim, ainda vai ter, mas você volta diferente, você volta mais forte, mais resiliente, você enfrenta os medos, você supera a si mesmo, você supera os seus limites, ou seja, cada mergulho dentro de si você volta com mais força, com mais poder para superar as suas emoções negativas e para você fazer a diferença no mundo. A gente não se cura do medo, né? A gente aprende a enfrentar, a gente aprende a lidar com ele. Sim. Né? E o medo você só vai aprender através do enfrentamento. Se você não enfrentar, mas você vai saber, né, de que forma o medo foi embora. Então, são essas coisas que a gente precisa aprender a ter um novo olhar, né? A se abrir mais para essas experiências. Experimenta, se abre para essa experiência. Sente o que é que eu e Juliana estamos falando para você, o que é que isso toca em você, como é que isso pode mudar. É um filme que eu assisti, se você continua fazendo as mesmas coisas, você vai ser sempre a mesma pessoa. Sim, claro.
Se eu quero ser diferente, eu preciso primeiro mudar de atitude, né? Mudar meus hábitos. Porque quando eu tenho um hábito, né? Muita gente diz, de que forma eu vou mudar isso? Se você aprendeu a lidar com a sua vida, a repetir padrões dentro da tua vida, por exemplo. Vamos citar um exemplo aqui, né? Uma pessoa onde lida com um padrão. Como é que ela vai aprender a eliminar esse padrão da vida dela? Que ela sabe que faz mal, que ela sabe que ela aprendeu e que aquilo tá ali constantemente, se repetindo. Então, primeiro passo, ela precisa querer. Segundo passo, ela precisa mudar os hábitos, ela precisa encontrar e construir um novo caminho mental, né? Uma forma diferente, para quando ela passar pela mesma situação, ela vai ter agora duas opções de ação. Não apenas a que ela conhecia antes, mas uma nova opção. E aí, a partir daí, ela tem o livre-arbítrio de agir da forma que ela achar melhor. Muito bem, gente, a gente vai encerrar esse vídeo aqui. Ficou um pouquinho maior do que a gente esperava, mas realmente são palavras puras, limpas, que vão saindo de dentro de nós. E assim, eu quero realmente que essas palavras beneficiem você. A gente está gravando isso numa época de Páscoa e estamos bem inspirados e bem felizes, né, com esse Cristo que existe em nós, tá? Então, desperta esse Cristo que está dentro de cada um de vocês, esse Deus que está dentro de cada um de vocês, esse lugar santo que está dentro de cada um de vocês, enfim, do jeito que você chamar, do jeito que for a tua religião, do jeito que você perceber. O importante é você despertar esse bem, esse amor, essa luz que existe dentro de cada um de nós e que nós façamos um mundo melhor, um mundo diferente, porque é por isso que nós encarnamos, é por isso que nós estamos encarnados na Terra, nessa dimensão matéria. É por isso que nós estamos aqui, é para fazer diferente, é para amar, é para resplandecer, é para transformar, e a gente começa transformando nossa própria consciência. A transformação vem a partir de cada um de nós, né? Escolham a luz e assim vocês vão escolher uma vida melhor. Se não se inscreveram aí no nosso canal, né, tem um botãozinho aqui, inscreva-se, né, é muito importante para a gente continuar entregando conteúdo para vocês. Dá um like também, porque ajuda o YouTube a espalhar essa mensagem positiva para outras pessoas. Amém, fiquem com Deus, esse Deus santo, maravilhoso e lindo que existe dentro de cada um de nós. Ele está de braços abertos agora, após esse vídeo, e durante todo ele e sempre, toda a tua vida e toda a tua eternidade, de braços abertos para te abraçar bem forte, te dar muito carinho, muito ensinamento, muita orientação e muita força. Amém, até a próxima. Arro.